Era pra ser uma noite daquelas com minha esposa na cama, mas eu como homem falhei. Olá, eu me chamo Gustavo Novaes e meu problema com ereção quase destruiu minha vida e o meu casamento. E o que eu vou te contar agora irá mudar tudo o que você pensa sobre problemas de ereção para sempre. Porque além de uma história vergonhosa e humilhante, eu vou te revelar como eu resolvi meu problema de ereção com um simples e comprovado método. E como você pode recuperar a sua vida sexual atacando a causa real, atuando na raiz do problema, utilizando um sistema discreto e 100% eficaz e comprovado. Não importa qual a sua situação atual, a sua idade, nem o tempo em que você vem tendo esse problema. Ou se você deseja apenas melhorar seu desempenho sexual e fazer sua parceira ficar com as pernas tremendo a cada vez mais que você ficar com ela. O que você verá nessa apresentação irá te mostrar como você pode ter fortes ereções como tinha quando era jovem. E francamente, eu estou até impressionado em estar te revelando isso nesse vídeo. A minha impotência era algo que sempre me envergonhou e tocar nesse assunto era, simplesmente impossível para mim. Mas os resultados que eu e muitos homens tiveram e os casamentos refeitos por causa da minha descoberta me deram, na verdade, a obrigação moral de compartilhar minha experiência aqui. A minha história me fez descobrir por que os problemas de ereção que milhões de homens passam não tem nada a ver com a baixa testosterona, idade ou qualquer coisa errada que passa com você no momento. Mas um fator que pode ser resolvido através de uma solução simples e 100% eficiente. E se você assistir esse vídeo e fizer o que eu te digo, eu proponho a você, aqui e agora, em até 28 dias, você poderá ter uma ereção completa e pulsante, que fará com que os olhos de qualquer mulher se acendam com desejo e expectativa. E você vai conseguir isso. Sem pílulas como Viagra, que na verdade são medicamentos que não combatem a verdadeira causa da disfunção erétil. Sem qualquer bomba peniana, sem tomar injeções doloridas, sem cirurgias, sem exercícios loucos. E o mais importante, sem gastar milhares de reais em terapias em vão. Eu vou te mostrar como eu consegui desfrutar de ereções completas e duradouras, quando eu precisasse. E devolvendo a minha esposa o homem vigoroso e potente que ela desejava desesperadamente e sentia falta. Muitos de meus amigos, a quem tive a oportunidade de revelar isso, chamam de o Viagra natural. Mas é muito mais que isso. Eu vou lhe mostrar a ciência que está por trás de todo esse método e te mostrar por que a indústria farmacêutica bilionária não quer que você descubra esse método secreto, que já ajudou precisamente 12.567 pessoas no Brasil a transformarem sua vida sexual com um método 100% natural e definitivo. Samuel Schultz, de Londrina, que enviou esse e-mail dizendo: gostaria de te agradecer, desde então vinha sofrendo com a falta de tesão. Comecei a me afastar das mulheres, porque nas diversas vezes que eu tinha tentado, meu pênis não levantou. Foi então que acabei recebendo um e-mail com um link para o seu site. Quando eu tive acesso ao seu material, eu comecei a aplicar e posso dizer que minha vida mudou. Hoje consigo ter fortes ereções e até a minha ex-mulher voltou para mim. E o Mauro Garcia, de Pernambuco, que escreveu agradecendo: gostaria de reconhecer e agradecer pelo seu esforço, porque estou espantado com os resultados maravilhosos que eu tive com o seu método. Depois de ter procurado por um longo tempo e até ter me submetido a uma cirurgia invasiva, encontrei uma solução quase mágica. Aos 53 anos e perto de me aposentar, eu pensei que tinha chegado a hora de me aposentar também do sexo, entre eu e a minha esposa. Agora sim posso dizer que desfruto do meu casamento e me permite expressar a minha gratidão por ter criado algo tão útil, prático e eficaz. Eu tenho recomendado inclusive para os meus amigos. Muito obrigado, Mauro Garcia. Até mesmo a Ana Calego, que conseguiu ajudar seu marido. Meu marido visitou vários médicos, psicólogos, urologistas e assim por diante. No início meu marido desconfiava do senhor, mas acabei depositando confiança, pois não tinha mais o que recorrer. Eu estava sempre do lado dele, incentivando para encontrar uma solução que para nós parecia impossível. Ele estava sofrendo com os problemas de ereção e, é claro, eu também sofria com a situação. O objetivo desse e-mail é para agradecê-lo. O esforço que o senhor fez para compartilhar essa descoberta salvou meu relacionamento. Muito obrigada, Ana. Estes são só uns exemplos que irei te mostrar. São mais de 12 mil homens que já aplicaram o método que vou te explicar nesse vídeo e que conseguiram acabar com o problema de impotência que tinham antes e passaram a ter o desempenho sexual mais incrível de suas vidas. E tudo isso em questão de poucos dias. Bom, eu repito, eu estou realmente impressionado de estar te revelando isso aqui, mas eu decidi fazer isso porque existem muitos homens na mesma situação que eu estive antes. E eu sei como foi deprimente para mim, e eu tenho certeza que muitos também passam pela mesma situação. E esse fato eu não posso ignorar.
Mas antes, eu quero te dar uns conselhos. Como você pode imaginar, o que eu vou te revelar aqui potencialmente poderia custar milhões na indústria farmacêutica em perdas de vendas. E o que quero te dizer é que tão logo descubram que estou compartilhando esse método natural, irão fazer de tudo para retirar esse site no ar. E quando isso acontecer, eu não sei se conseguirei detê-los. Assim, se você quer saber o segredo para ter e manter ereções duras à vontade, não saia daqui. Primeiro, remova todas as distrações e assista esse vídeo agora mesmo, porque a qualquer momento poderá ser apagado desse site. Então leve esse aviso a sério. Você está prestes a descobrir exatamente como milhares de homens estão revertendo a impotência e tendo uma vida sexual transformada. E tudo que te peço em troca são duas coisas. Primeiro, você me dá sua atenção completa e total. E segundo, você assume comigo um compromisso de assistir esse vídeo até o final. Bom, os depoimentos que você acabou de ver são uma pequena amostra dos mais de 12.567 homens que aplicaram o que vou te revelar. E eu vou ser bem sincero, como eles, eu já senti na pele como isso derruba a autoestima de qualquer homem. Eu descobri isso, inclusive, do pior jeito. Bom, por isso, para você entender por que essa descoberta funciona tão bem, eu preciso te contar um pouco de mim e de minha história. Bom, como eu disse antes, eu me chamo Gustavo Novaes, tenho 43 anos e sou professor de Biologia do ensino médio. E atualmente vivo aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E já fazem, na verdade, 2 anos que vivi essa história que vou te contar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguma vez você já esteve em sua cama e viu sua esposa dormindo, se acariciando e gemendo, suando e se contorcendo? Então ela, sem conseguir se conter, sussurra o nome de um homem. E aí você percebe que o nome não é o seu. Bom, eu posso dizer sem orgulho nenhum, isso foi exatamente o que eu passei. E a mulher era minha esposa, de 33 anos de idade, Daniela. Já dá para imaginar como isso foi muito humilhante. E, infelizmente, eu não era mais o homem de antes. Voltando no meu tempo de escola, as ereções eram meu pior inimigo. Sim, parece engraçado, mas minhas ereções eram um problema ótimo, né? Naquela época eu não conseguia me conter. No chuveiro, no meio da classe, um restaurante, quando a garçonete vinha pegar o pedido. Às vezes, antes de levantar de uma cadeira, eu normalmente tinha que esperar 2 minutos, pensando em qualquer coisa para me distrair e não ficar excitado. Isso foi por volta dos 18 aos 20 anos, para lá. E quando fui chegando perto dos 40 anos, o mesmo pênis, e uma história muito diferente. Eu estava casado e feliz. E, no entanto, minhas ereções quase nunca iriam acontecer mais. Senti que estava ficando cada vez mais difícil ter ereções duras. Tentei não pensar muito nisso porque eu ainda estava conseguindo, de certa forma, satisfazer minha esposa. Até que numa noite, quando fui ter uma daquelas noites maravilhosas com ela, na cama, eu entrei praticamente em pânico. Eu estava com meu pênis tão mole que era impossível começar qualquer coisa. Logo me desesperei porque sabia que já tinha sentido algo estranho já há algum tempo. Isso não podia estar acontecendo comigo. Mas enfim, eu e minha esposa, que por sinal é bastante compreensiva, esperamos para ver se ficaria ereto e até brincamos com a situação, na verdade. Tentamos de tudo para poder ter uma noite que esperávamos. E eu quero dizer, tentamos tudo mesmo. Então, uma hora depois, quando percebemos que nada ia acontecer, desistimos. Eu fui dormir me sentindo como se tivesse perdido minha masculinidade completamente. A humilhação, a vergonha. Me senti como se não merecesse ser chamado de homem. Porque, infelizmente, eu não consegui satisfazer minha própria esposa. Meu pênis simplesmente não funcionou. Naquela noite nem dormimos direito. Falamos um pouco por cerca de 2 horas e achamos que poderia ser apenas um incidente isolado. Quem sabe na próxima? Mas não houve próxima. Isso aconteceu de novo e na noite seguinte, e quase todas as noites que passamos juntos na cama. Ou seja, a minha capacidade de fazer sexo normalmente como sempre eu queria, diminuía a cada dia. Eu sabia com certeza que isso, se continuasse, poderia significar o fim do meu casamento. Por quê? Bem, isso é um pouco pessoal. Como você sabe, todas as mulheres precisam de sexo, mas para minha esposa isso é um pouco diferente. Não é apenas uma necessidade que ela poderia ignorar por semanas ou meses. Sexo era o que fazia ela relaxar, era algo que ela necessitava. Todo mundo tem algo assim no seu dia a dia. Uma maneira de aliviar o estresse diário e fazer a vida mais gostosa, mais saborosa, divertida. Para alguns é fumar, outros gostam de ir às compras e outras apenas falar no telefone. Mas para ela não, sexo era muito mais importante. Era sua principal forma de lidar com o dia a dia no trabalho e ficar relaxada. E por isso costumávamos fazer muito sexo, muito amor todas as semanas. E eu era bom nisso. E esse era o meu segredo para manter acesa a chama da paixão e um casamento feliz e duradouro.
E agora, apesar de todo o amor que ela tem por mim, cada noite que passava e que eu não conseguia satisfazer essa necessidade, me doía muito. Eu podia sentir o desejo dela cada noite e podia sentir que ela estava ansiosa. A minha insatisfação era grande demais. E confesso, eu comecei a perder a calma e minha esposa estava perdendo a capacidade de lidar com essa situação. Mas ainda iria piorar muito mais. Lembra do que te falei no início? Foi nessa noite, deitado ao lado de Daniela, que finalmente eu cheguei ao fundo do poço. Eu pude ver minha esposa ao meu lado, claramente sonhando e excitada, tendo uma fantasia sexual. Eu consegui saber pelos seus movimentos e pelo seu respirar. Estava bem ofegante, ficando mais e mais ofegante. O que tenho que admitir era bem sensual, mas em seguida sua boca se abre e sussurra um nome. Até hoje eu não gosto de pronunciá-lo, mas o que posso te dizer é que não era o meu nome. Foi como se ela tivesse cortado a minha masculinidade. Demorei muito para conseguir processar isso. E ainda na minha própria cama... sei que foi só um sonho e ela teve mais. Ela está tendo fantasias com outro homem. Quem é esse? Alguém do trabalho? Algum colega da academia? Bem, eu não tinha certeza completamente, mas eu sabia que quem quer que seja estava desejando mais a ele do que a mim. Eu nem sabia mais o que fazer. Meu coração parecia estar disparando a 1000 por hora. Estava paralisado, olhando para o teto por horas. Comecei a questionar tudo, até mesmo a minha própria identidade. Eu ainda tenho o direito de estar casado com ela, sendo que eu não posso satisfazê-la? Será que ela não merece alguém melhor do que eu, ao invés de um homem com essa maldita impotência? Se não posso ser um homem normal, por que ela deveria sofrer ficando comigo? Na manhã seguinte, eu mal consegui olhar para ela. Eu tentei levar tudo com calma, mas ela conseguia ver a insatisfação no meu rosto. E não fazia ideia do que estava acontecendo. Adivinha o quê? Disse ela uma vez, tentando quebrar o gelo. Achei a camisa que você estava procurando. Obrigado. O que importa? Eu resmunguei. E eu não costumava falar assim com ela, mas eu estava queimando de raiva por dentro. E logo me questionou. O que disse, Gustavo? Como assim? Eu passei muito tempo procurando pela camisa que você viveu me perguntando onde estava. Há dias você estava procurando essa camisa. Ela disse com toda razão para mim. Eu estava fervendo por dentro, de raiva. Não conseguia me controlar. E disse, droga, Daniela. Eu gritei batendo na mesa e quase deixei até o copo cair. Não tem nada a ver com a camisa. Você sabe o que está fazendo comigo quando dorme? Tô o quê? Ela toda surpresa me perguntou. Aí não aguentei, tive que revelar. Você está tendo fantasias com outro cara e ainda chama pelo nome dele ao meu lado, na minha cama. Olha, foi o momento mais tenso que tivemos em nosso casamento de 15 anos. Seu rosto ficou vermelho e de repente o silêncio. Em seguida ela voltou a fazer o café da manhã virando de costas para mim. Ela não falou, eu não falei nada por pelo menos 5 minutos. Estávamos apenas lá, como estranhos. Então de repente ela corre para mim, cheia de lágrimas por todo o rosto e me abraça chorando. E ao vê-la nesse estado, eu chorei na mesma hora. Ela não falou muito, ela apenas disse, eu nunca iria trair você, Gustavo. Minha mente está confusa agora. Aquilo me doeu demais. Eu tinha que ser honesto com ela e deixar meu orgulho de lado. Eu sabia exatamente que eu era o problema, então eu falei, está tudo bem, Daniela, é minha culpa, não é sua. Eu não fiz absolutamente nada para corrigir isso e eu irei consertar, Daniela, eu vou resolver, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Ela disse que não se importava e que me amaria para sempre, e nos apertamos ali no abraço, enfim. Isso foi tudo que foi dito naquele momento sobre esse assunto. Se você já teve essa experiência, saiba, não é que não te amam, isso não muda. Elas só têm necessidades biológicas. Assim como um ser humano precisa de alimento, elas precisam ser satisfeitas sexualmente. Senão elas deixam você, literalmente ou emocionalmente. Então vão encontrar o que precisam com alguém ou algo mais. E você não pode deixar isso acontecer. Você não pode deixar seu casamento desmoronar. Mas vai acontecer se você não fizer nada. E não fazer nada realmente não é uma opção. Porque quando o jogador de futebol para de jogar, sua habilidade desaparece. Bem, seu pênis não é diferente. Quanto menos você usar, mais você perde sua habilidade. Era essa a situação que eu enfrentei naquela época. Eu sabia que tinha que tomar medidas. Eu sabia que a cura tinha que estar fora dali de casa e eu fui buscar. Meu urologista não me deu grande esperança, não me ajudou muito. Ele veio com Viagra, Cialis e até mesmo uma injeção para ter uma ereção temporária. Após consultar vários especialistas, exames clínicos relataram que meu pênis não tinha problema nenhum.
Eles recomendaram o uso da famosa pílula azul. Foi aí que os primeiros problemas surgiram. Este remédio, digo remédio, né? Que eu teria que usar, tinha uma obrigação fatal. Como que eu ia me programar exatamente quando eu iria fazer sexo? Porque as pílulas levam tempo para fazer efeito. Isso realmente era uma complicação para mim. Como ficaria aquela espontaneidade que eu e minha esposa sempre tivemos e que fazia tudo ficar mais gostoso, mais saboroso de fazer? Você sabe, mulheres gostam de surpresas. Elas querem se sentir assim surpresas, né? Sentem prazer naquele momento. E não de um robô. Tem que se programar 1 hora antes de fazer sexo. Bom, definitivamente eu odiava tudo aquilo, mas pior ainda eram todos os efeitos colaterais que eu teria. Bom, enfim, eu tinha fortes dores de cabeça, que ainda vieram acrescidas de diminuição de visão, taquicardia. Bom, eu me proibi automaticamente de consumir esses tipos de drogas e comecei uma longa peregrinação. Fui atrás de métodos alternativos, dispositivos de vácuo e outras coisas que não deram resultado nenhum. Eu até pensei em passar por alguns testes ou procedimentos cirúrgicos, mas infelizmente o alto preço, enfim, tornava isso impossível. Mas quase 2 longos anos que quase me levaram à depressão, eu não poderia desistir. Eu tomei uma decisão desesperada de usar cada dia que eu pudesse para achar uma solução para o meu problema de ereção. Eu queria saber como as drogas, como o Viagra e outros comprimidos realmente funcionavam. Queria encontrar uma alternativa que não tivesse tantos efeitos colaterais e que destruísse a minha vida e minha saúde. E que não custasse tão caro. Eu comecei a fazer uma pesquisa na minha antiga faculdade, ficando lá até tarde e voltando para casa. Eu anotava tudo em um caderno, depois eu passava para um arquivo no meu computador. A minha mulher e nenhum amigo sabia o que eu estava fazendo. Pesquisando, na verdade. Afinal, isso não é o tipo de coisa que sai espalhando por aí. Por isso, tudo que eu fazia era em segredo. Ela chegou até a pensar que eu andava fazendo coisas erradas nas minhas escapadinhas à noite. Mal sabia ela que, na verdade, eu estava buscando mesmo era a felicidade dela e a minha satisfação pessoal como homem. Porque não importa o que você ouve por aí. O sexo é algo que faz o relacionamento durar e ser muito mais prazeroso. Bom, logo no início, a minha pesquisa era um pouco confusa, confesso. E muita coisa que eu costumava ver nas pesquisas não fazia sentido nenhum para mim. Eu dei uma olhada nas terapias de reposição hormonal e percebi que eram extremamente perigosas. Eu percebi que quando dizem que seu problema de ereção é por causa de baixos níveis de testosterona, isso não é a verdade. Nunca lhe informam sobre os últimos testes, pois muitos médicos, eles na verdade andam desatualizados. E de acordo com as pesquisas desenvolvidas na Universidade do Sudoeste do Texas, descobriu-se que a terapia de hormônio aumenta em quase 30% o risco de AVC, ataque cardíaco e morte. Agora eu pergunto, os benefícios dessa terapia e outros remédios compensam o risco de morte? E outras doenças gravíssimas? Com certeza não. Além disso, mesmo que eu tivesse na pequena porcentagem de pessoas com baixa testosterona e fosse atrás dessas injeções ou terapias hormonais, eu teria que pagar aproximadamente R$500 por cada injeção. Eu acho isso um absurdo. Depois de tanto tempo de pesquisa, eu comecei a pensar e a perceber que talvez se eu estivesse destinado o resto da minha vida frustrado sexualmente, seria melhor do que sofrer realmente com tudo isso. Que talvez eu tivesse que aceitar que a minha mulher iria me deixar um dia, pois eu nunca mais seria como um homem de verdade. Mas daí eu me lembrava daquele dia em que ela chorou em meus braços e eu jurei a ela que iria encontrar a solução, mesmo que fosse a última coisa que eu fizesse na minha vida. Eu sabia que eu devia lutar a qualquer custo para poder trazer de volta aquela minha extrema vitalidade de quando eu era jovem, e disso eu tinha muita saudade. Reconquistar a minha autoestima, recuperar a minha esposa, salvar meu casamento, isso era tudo muito importante para mim. E foi no meio desse desespero que fui mais a fundo nas minhas pesquisas. Eu percebi que estava muito próximo de fazer a descoberta que me daria a habilidade de alcançar potentes e duradouras ereções, sempre que necessário. A habilidade de alcançar ereções para mim era uma busca constante. E tal descoberta ajudou, desde então, mais de 12.567 pessoas a experimentar exatamente os mesmos incríveis resultados que eu. Então eu vou te contar rapidamente como se deu essa revelação. Após 5 meses de frustrantes estudos sobre medicamentos contra problema de ereção, tratamentos de reposição hormonal, terapias, eu percebi que estava muito concentrado nos tratamentos e não nas causas. Daí passei mais tempo pesquisando sobre o que realmente causa nossos problemas de ereção.
Comecei a estudar tudo sobre biologia e anatomia, de livros a textos acadêmicos, artigos de medicina e estudos publicados lá fora nos Estados Unidos. E foi aí que as coisas começaram a fazer sentido para mim.